Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Atos 8. Que o Senhor ele seja exaltado e glorificado essa noite. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensina a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Boa noite, meus irmãos. Boa noite você que nos visita pela primeira vez. Seja bem-vindo a mais um Atos 8. Estamos aqui para estudar mais um capítulo. Hoje será o capítulo de Êxodo 5, tá? E eu lhe convido para estarmos orando para iniciar o nosso estudo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, nessa noite para te agradecer por esse dia. Obrigado pela sua fidelidade com o teu povo. Obrigado por cada um aí que está vendo, Pai, esse estudo. Que o Senhor possa abençoar, Pai.
Usa, Pai, a Tua palavra para falar com o Teu povo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos oferecido. Esteja com cada um, Pai. Essa oração que te fazemos. Amém. Então eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Iremos estudar esse capítulo que tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução aqui, né? Esse capítulo ele é baseado, inicialmente quando Moisés e Arão, ele chega diante do povo, chega diante de Faraó, pedindo para que Faraó liberte o povo ali, do Egito, para celebrar a Cristo, render louvor a Ele. E ele vai separar ali por 3 partes. A primeira parte, ela está no versículo do 1 até o 5, que vai falar esse momento inicial, onde Moisés e Arão, ele chega diante de Faraó e faz esse pedido para que Faraó liberte o povo, para que o povo celebre ao seu Deus. E do versículo 6 até o 14 vai falar que Moisés ele aflige o povo ali, ele castiga através de serviço, né? Ele aumenta o serviço para o povo ali, os israelitas, para eles não adorar o seu Deus. E do versículo 15 até o 23 existe um descontentamento do povo de Israel, onde eles começam a sofrer e começam a questionar o próprio Moisés e também a Deus por tanta aflição que estão passando. Então eu gostaria já de lhe convidar para ler o primeiro versículo, que fala o seguinte: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. É interessante que aqui Moisés, junto com Arão, ele chega diante de Faraó e pede para que libere o povo para celebrar uma grande festa ali no deserto. E ele afirma algo interessante, que aquele povo não era propriedade de Faraó, ele era propriedade do Senhor, ou seja, o Senhor tinha enviado Moisés e Arão para que naquele momento eles celebrassem ao seu Deus. E a gente vai perceber a partir do versículo 2 qual será a atitude de Faraó em relação a essa solicitação de Moisés. Veja comigo no versículo 2. Mas Faraó disse: Quem é esse Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui Faraó, ele alega que não conhece esse Deus e que de forma nenhuma deixará o povo de Israel sair ou celebrar esse Deus a quem ele não conhece. Quando a gente vai estudar a fundo, como Faraó ele tinha muita posse, Faraó ele tinha muito poder, ele se achava Deus naquele momento. Então ele acreditava que ele era o seu próprio Deus, ele não conhecia a fundo esse Deus. E a gente prosseguindo no versículo 3 vai falar o seguinte: E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir o caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Aqui Moisés ele vai afirmar que aquele povo ele tinha um Deus, quando ele fala o Deus dos hebreus. E é interessante que ele faz uma analogia o seguinte: Faraó, se você não acredita nesse Deus, se você não tem intimidade com esse Deus, eu venho lhe dizer que o Deus dos hebreus
o Deus desse povo chegou a mim e pediu para liberá-los para celebrar uma grande festa. Eu não sei o seu Deus, mas esse povo tem um Deus. E esse Deus, ele pediu que cuidasse do seu povo no sentido de celebrar uma vitória. E aqui a gente vê também que Moisés ele tenta ser um pouco político, porque ele fala o seguinte: naquela época os hebreus eles constituíam uma importante força de trabalho a Faraó. Então ele falou: caso o Senhor venha trazer alguma situação de aqui ele usa espada ou petilência, no caso no sentido de fosse castigar, se Deus fosse castigar esse povo, com certeza iria atrapalhar a carga ali produtiva de Faraó. Então ele afirma: caso Deus castigue esse povo por não adorar ele, você será prejudicado. Mas olha a atitude de Faraó, o que ele pensa em relação a isso. A partir do versículo 6, leia comigo. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, os exaustores do povo, aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis da palha ao povo, para fazer tijolos, porque fizestes antes. Vão eles mesmos e peguem palha para si. Continuando o versículo: e lhe imporeis conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis, porque eles estão ociosos. Por isso clama, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Aqui, Faraó ele tem uma atitude que irá oprimir o povo de Israel. Ele aumenta a sua carga de trabalho, mas não apenas aumenta a carga de trabalho, ele solicita que agora o povo vá buscar palha para fabricar os tijolos. Naquela época, os tijolos eram feitos de uma mistura de barro e essa palha. Então, o que Faraó ele pensa? Eu vou dar mais trabalho a esse povo, eu vou oprimir eles, e eles não terão tempo de adorar esse Deus. Por quê? Porque ele entende que o povo estava clamando a ele porque estavam ociosos, ou seja, estava faltando trabalho para aquele povo. E mais do que isso, quando a gente vai ver no versículo 9, Faraó acredita que essas palavras que Moisés e Arão afirmam em relação a Deus são mentirosas. Então aqui a gente vê várias atitudes de Faraó para oprimir o povo, entendendo que não existe um Deus, duvidando das palavras de Moisés. Então a gente vê o coração maldoso de Faraó nesse momento. Infelizmente, existem momentos em nossa vida onde a gente vai pregar o Evangelho, a gente vai falar da palavra de Cristo e pessoas vão zombar, pessoas vão duvidar, pessoas não vão entender. E aqui fica uma lição para mim e para você. A gente vai ver que a partir do versículo do capítulo 6, Deus começa a falar bem forte ao coração de Moisés, que irá cumprir o seu propósito na vida daquele povo. Por mais que as coisas estão difíceis, por mais que as pessoas duvidem, por mais que as pessoas zombam, a gente tem visto nesses últimos tempos a palavra de Deus se cumprir. Então fica para mim e para você essa lição. Creia que Deus irá fazer justiça sobre nós. E aqui dando prosseguimento ao término dos versículos, do 15 até o 23, a gente vai ler agora do 15 ao 17. Olha o que acontece. Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazeis assim com os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Mas ele diz: vós sois ansiosos, vós sois ociosos. Por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor.
aqui há uma tentativa, né, dos líderes ali, dos hebreus, para tentar conversar com o faraó. Ele afirma, eles tentam uma jogada política, um entendimento para que Faraó ele diminua a carga, pelo menos tente dar essas palhas para que o povo trabalhe. Mas Faraó ele é inflexível. Faraó ele afirma que eles estavam ociosos, estava faltando trabalho e por isso estavam querendo adorar esse Deus. Então ele fala que não irá dar palha e irá ter a mesma quantidade de produção de tijolos. E aqui a gente vê nos finais dos versículos que o povo irá ficar angustiado. Leia comigo a partir do versículo 21. E disseram-lhe: Senhor, atente sobre vós, julgue isso, portanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos teus servos, dando-lhe espada nas mãos para nos matar. Então aqui o povo, os líderes ali hebreus, eles saem da presença de Faraó muito angustiado, triste, né? E vão ao encontro de Arão e Moisés. Então eles vão a ele afirmando: eu não sei por que estamos passando por isso. E eles desejam nesse momento morrer, porque a aflição está grande, o povo está sofrendo. E ali eles vão questionar Moisés e Arão. E assim, Moisés nada mais, nada menos, ele está cumprindo a ordem do Senhor. Mas os israelitas, eles não entendiam por que aquele castigo. Eles entendiam que Deus estava castigando o seu povo, mas na verdade era o Faraó que estava com o coração duro, fazendo isso com o seu povo. E vale lembrar que não é a única vez, né, que o povo eles começam a levantar contra a liderança de Moisés. E a liderança de Moisés foi instituída pelo Senhor. E aqui Moisés ele vai diante do nosso Deus e começa a pedir explicação. Leia comigo do versículo 22. Então, tomando Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Aqui a gente vê a oração de Moisés questionando o motivo daquele acontecimento. Humanamente, a situação estava piorando, a situação estava complicada. E Moisés ele tenta entender um pouco daquela situação. Mas a gente vai ver a partir do capítulo 6 que Deus ele começa a dar algumas explicações e afirma que o propósito dele irá cumprir a vida daquele povo. Então fica para a gente aqui uma história que muitas vezes acontece comigo e com você. Muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldade, de aflições, e a gente se pergunta e pergunta a Deus por que estamos passando por aquilo. Em momentos de dificuldades pode ser que Deus esteja nos provando e provando a nossa fé para nos dar uma grande vitória. Muitas vezes ninguém quer passar por dificuldade, por aflições, mas muitas vezes é necessário a gente passar por essas situações adversas para a gente ver a mão do nosso Deus. Aqui nesse momento, eles não poderiam fazer nada. E aí é o momento onde Deus age, Deus traz milagres sobre a vida do teu povo. E que Deus possa estar usando a sua vida, que Deus possa estar falando nessa noite ao teu coração. Que momentos difíceis iremos passar, mas creia que Ele tem um propósito, como teve com aquele povo ali, em tirar do deserto e levar para a terra prometida. E que Deus possa abençoar a sua noite, seja uma semana abençoadora. E caso você queira enviar esse estudo para alguém, basta você clicar aí no compartilhar. Se você não se inscreveu, possa se inscrever na nossa página, também ver os nossos cultos. E foi um prazer estar com você nessa noite. Deus o abençoe.